Feliz sábado a todos, que graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Não está dar Deus graça para mais um ano que termina e um ano que já começa. Não está espera, mas todos nós não tem entrado nesse novo ano cheio de força, cheio de vigor, cheio de amor, de paz, enfim, que tudo de bom não te deseja, que Deus esteja no nosso coração. E, sobretudo, que não alcança nossos objetivos, que não tem fixado, que Deus ajudando a caminha, sobretudo, ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Mais uma vez, nos dá a Deus graça, porque Deus permitindo, nesse sábado, nesse santo dia, de compartilhar a palavra do Senhor. E, nesse momento, nos faz uma curta oração para nos abrir nossa Bíblia Sagrada. Oremos. Maravilhoso Deus eterno, Criador, Rei do Universo. Muito obrigado pela proteção e vida. Obrigado por bênçãos e maravilhas que o Senhor te faz para nós. Obrigado, Senhor, por nos dar mais uma oportunidade de abrir a palavra e de junto nos pedir, Senhor, que nos aceita a nossa adoração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, nossa meditação de hoje está centrado no livro de Atos, capítulo 17, no verso 31. O que a Bíblia ensina acerca de juízo de Deus. Em toda a Bíblia, o que nos encontra é a sensação de que um dia haverá um julgamento, haverá um juízo de Deus sobre toda a humanidade. A Bíblia está mencionando de Antigo e Novo Testamento de que Deus te julga os homens, Deus te julga os atos. Todos os homens de todos os tempos, desde os primeiros homens que surgem sobre a terra até o último homem que te passa por esse mundo, te passa um dia diante de Deus para prestar conta a Deus de tudo o que tiver feito nessa vida. Assim, no pode ler no livro de Atos, no capítulo 17, no verso 31, onde que o apóstolo Paulo te escreve que Deus tem um dia em que te julga o mundo com justiça através de um homem que destina como Salvador, que é Jesus Cristo. Então, no pode ler, está escrito na Bíblia Sagrada, Atos, capítulo 17, está no verso 31. Está escrito: pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, ali, o apóstolo Paulo faz menção de que Deus tem fixado um dia em que todo homem desse mundo está a ser julgado. Julgado do quê e julgado por quê? Deus está fazendo um julgamento para prova diante do universo, diante dos homens, diante dos anjos, que o seu caráter é limpo e que Deus que tem culpa no sofrimento, na dor, na nada do que surge na raça humana. Ainda não pode ler no Romanos, no capítulo 2, no verso 6, no qual está escrito, Romanos, capítulo 2, no verso 6, que a palavra está falando, mas dia não te passa diante de Deus. Deus tem um dia em que todos nós não está ser julgado com justiça. Romanos, capítulo 2, está no verso 6. Romanos, capítulo 2, no verso 6, está escrito: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Deus te retribui, Deus te dá a cada um conforme esse procedimento. No verso 16, ele está falando o seguinte: isso tudo se virá no dia em que Deus julgará os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho. É a palavra de apóstolo Paulo. Paulo era convicto de que Deus te traz um julgamento sobre os homens. Por quê que Deus te traz um julgamento sobre os homens? Porque depois de entrar do pecado no mundo, homem
têm afastado de Deus, homens têm vivido uma vida para longe de Deus, homens têm criado no seu coração pensamentos que caem de vontade de Deus. Enfim, homem torna um opositor de Deus. E sendo assim, Deus te traz a juízo. Deus te faz um julgamento de todos os homens, porque Deus tem um propósito de salvar os justos e de fazer uma limpeza da natureza, uma restauração. Deus tem o propósito de trazer um mundo novo. Um mundo novo é feito com pessoas justas, com pessoas de Deus, com pessoas que têm aceitado a Jesus Cristo. E agora, ele está falando, mas Deus te traz a claro, te traz tudo obras que não têm secundido, Deus te traz a claro. E isso para quê? Porque Deus vem e estabelece um mundo novo, um mundo cheio de justiça, um mundo único que terrena, mas nada de sofrimento. Então, verso está falando que no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, Deus também julga, assim como está escrito também na Eclesiastes, que Deus te traz a claro tudo ato dos homens. Meus queridos, às vezes, não te leva-nos vida como se nada fosse, como se nada tivesse. Não costuma te ouvir uma frase de uma pessoa que falou o seguinte: "Minha vive minha vida sem mancrer, horas que morre, alma bate estranca com Satanás." Tem muitas pessoas que têm noção da Bíblia, que têm noção da palavra de Deus, que têm noção do que é julgamento, que têm noção do que a Bíblia te ensina acerca de salvação, acerca de juízo de Deus, acerca de julgamento e entre outras coisas. Então, pessoas que decidem viver sua vida conforme eles quiserem, conforme eles pensam. Por quê? Porque cada um vive o que passa pela cabeça sem levar em consideração padrão de vida, os princípios que Deus tem estabelecido, as leis, as normas, tudo que Deus tem feito. Pessoas que levam isso em consideração, não sabendo de que um dia não te passa para não entregar conta, para não dar conta de tudo o que nós não tiver feito através do nosso corpo. Esse verso ele é muito forte. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Sim, o procedimento é para o bem, é claro, não te recebe de Deus o que é bom. Se o procedimento for mau, infelizmente, não pode ser reprovado na hora de juízo. Todos nós não sabe, certamente, algum dia, alguma vez, já não tem passado para o tribunal. No tribunal, não tem encontra pelo menos 3 elementos. Não tem um juiz para julgar, não tem um réu para ser julgado e também não tem um advogado para advogar para a causa do réu. Assim também estava a ser no julgamento de Deus. Haverá um juiz. Deus, ele é o juiz das nações. Deus, ele é o juiz do universo. Ele que te julga o universo. Ele que te julga os atos dos homens. Então, meus queridos, não leva em consideração as palavras da Bíblia, o que a Bíblia está ensinando acerca de juízo. Agora, ainda a Bíblia está ensinando que todos comparecerão diante do tribunal de Deus. Todos nós não te comparece diante do tribunal de Cristo. Está escrito no livro de Romanos, no capítulo 14, não pode ler, Romanos, no capítulo 14, no te ler, verso 10, onde que a palavra está falando o seguinte: portanto, você que julga seu irmão, e por que despreza o seu? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Tudo nós não te comparece diante do tribunal de Deus. Tudo. Seja rico, seja pobre, seja escravo, seja
com habilitação, sem habilitação, seja preto, seja branco, escravo, todos compareceremos diante do tribunal de Deus, para nos dar conta de o que nós não tiver feito durante a nossa vida. A palavra de Deus está mostrando que existe exceção. Ali sim que existe corrupção, com Deus que existe corrupção. Se a palavra está falando que todos compareceremos diante do tribunal de Deus, todos nós não temos essa oportunidade, não temos esse privilégio de par-se ou de estar no banco de réu diante de Deus um dia. Agora, meus queridos, a Bíblia está falando uma coisa, que Deus que te deixa fora nem os homens, nem os anjos. No livro de Judas, no capítulo 1, Judas só tem um capítulo, no verso 6, está escrito: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Imagina uma coisa. Judas está falando de que Deus capoupa nem os anjos. Quando que anjos falha, esse foi lançado do céu. E a Bíblia está falando que é lançado na escuridão. Esse está como que na prisão, te espera dia de juízo de Deus. Jesus Cristo falou o seguinte: mas quem é que ouve essa palavra, que aceita a mensagem, que aceita o Evangelho, ele que é julgado. Mas quem que recusa, ele é julgado. Esse termo ali usado por Jesus Cristo, julgado, aquele que é julgado, isso refere que ele é condenado. Também, no juízo ou no julgamento, tem duas coisas, tem dois resultados. Ou não está ser inimigo, ou não está ser condenado. Ou não está ser livre, ou não está ser condenado. Ali a Bíblia está falando de que até próprios anjos maus, que guardam seus procedimentos, que guardam suas posturas, está a ser julgado e está condenado à perdição eterna. Qual de nós que te desejava par-se diante do tribunal de Deus e no final ser condenado para seus próprios atos? Certamente que nenhum de nós não te gostava de pelo menos chegar na banco de réu perante Deus. Mas, para a justiça de Deus, tudo nós não te comparece ante o tribunal de Cristo. Foi isso que Jesus Cristo está falando. Tudo nós não te comparece ante o tribunal de Cristo. Então, assim como o apóstolo Paulo está falando, que Deus tem fixado um dia e esse dia está prestes a chegar. Mateus capítulo 12, no verso 36, a palavra está falando o seguinte, esse é Jesus falando: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disseram ou disserem, hão de dar conta no dia de juízo. Deus te julga o quê? Deus te julga até o mínimo das coisas que o homem pode cometer. Até as palavras frívolas que às vezes não te pronuncia. Tudo nos atos, tudo nos pensamentos. Apocalipse está falando que Deus é aquele que te esquadrinha rins e corações. Que Deus conhece tudo nos mínimos detalhes. Tudo obra que não tenciona faz, tudo aquilo que não pensa no coração, te passa diante de Deus. E a Bíblia está falando que no dia de juízo, tudo isso te passa diante de Deus.
Então, o juízo de Deus é o juízo mais completo que por existe. Deus há de julgar o mundo. Agora, mais uma coisa que é interessante. Horas que não vai para o tribunal para não ser julgado, não pode negar o facto. Não pode negar o ato que não comete. E no tribunal dos homens, se que tem pelo menos 2 ou 3 testemunhas de que o ato é mesmo consumado, o homem pode sair livre. Mas na Deus que existe essa possibilidade. Não olha o que Apocalipse está ensinando, Apocalipse no capítulo 20, no verso 12, onde está escrito. Verso 11 e 12. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou o lugar para eles. E vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Nós ali nesse verso, a palavra está referindo 2 livros pelo menos. Livros foram abertos e um outro livro foi aberto, que é o livro de vida. Enquanto Deus faz esse julgamento, Deus tem um livro que está escrito, atos de todos os homens. Ali está falando de mortos, grandes e pequenos, foram julgados de acordo com o que está escrito. Meus queridos, independentemente de não ter conhecido Deus ou não, independentemente de não ter crido ou acreditado nessa Bíblia, nesse livro sagrado ou não, independentemente de não ter aceitado Jesus ou não te passa diante do tribunal de Cristo, não te passa diante do tribunal de Deus para não ser julgado. E uma coisa é que tudo nos atos está narrado no livro lá no céu. Então não resta nenhum, nem grande, nem pequenote, nem rico, nem pobre. Todos foram julgados. E tudo nós não está a ser julgado por Deus. Existe uma coisa. Os livros são livros de memória. É livro onde que está escrito atos bons dos santos e atos dos impenitentes, dos pecadores. Tudo o que não tiver feito e pensado está fica escrito, narrado no livro dos céus. Agora existe uma boa notícia, que existe um outro livro, que é o livro da vida. Quando que nosso nome passa diante de Deus no livro que lá está escrito em pecado que comete, na ato, com ódio, na omissão e outros, todos os tipos de pecado ali está escrito. Mas também está um registro de que tem pedido perdão e o sangue de Jesus Cristo tem coberto minha falta. Então, meu nome passa de livro de morte, esse livro de morte, não pode usar esse termo, passa de livro de morte e vai ser escrito no livro de vida, porque impede perdão a Deus. Porque roga a Deus e sangue de Jesus Cristo limpa meu pecado. Essa é a boa nova que não tem dias de julgamento. Que Deus te julga tudo, mas existe a possibilidade de aquele que é pecador, como eu, como todos nós, tem a possibilidade de ser limpo de ser falta, de ser pecado, para sangue de Jesus. Verso 12. Está falando que
viu os mortos, grandes e pequenos, estavam diante de Deus e abriram-se livros. Foram julgados um por um pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Interessante. É interessante que todos nós não está a ser julgado. Então, vale a pena despe de nós mesmos e vive de acordo com o princípio, de acordo com o padrão, de acordo com a Bíblia Sagrada, de acordo com a vontade de Deus. Hoje é tempo de nos buscar Deus, porque cada vez mais nos está mais próximo daquele dia que Deus tem fixado como dia que te traz a juízo todos os homens. Malaquias, capítulo 3, no verso 16, a palavra está falando o seguinte: então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Interessante. A Bíblia está dando essa informação para que as pessoas que temem Deus, para que as pessoas que falam coisas de Deus, para que as pessoas que têm amor por Deus, se exato também está escrito no livro. Um memorial. Não é no Apocalipse? Ele está falando que livros foram abertos e foram julgados, cada um conforme o que está escrito no livro. E Malaquias está falando de que Deus anota até conversas dos justos, dos que temem ao Senhor. Maravilhoso. Que tem como o juízo de Deus seja juízo ou julgamento falho. Deus que tem preferência. Deus que te usa de nepotismo. Deus que tem favoritos. Tal pessoa é favorito de Deus, tal não é. Não. Tudo é julgado de acordo com a vida que a pessoa tem levado na terra. Hoje não terá testemunhos, queridos, de tanta crueldade no mundo. De tantas coisas ruins que o homem comete no mundo. Está levando a pensar uma coisa. Que pessoas que têm temor de Deus no coração. Homens já perdem temor de Deus. Homens já perdem amor ao próximo. Homens já perdem os princípios de bondade. Tanta crueldade. Tanta maldade no mundo. Ninguém que está pensa na Deus. Ninguém que está pensa, mas um dia houve um grande julgamento. Te lembra de uma frase de um sábio na Camarões. Ele faz uma analogia muito interessante, dizendo: ele falou o seguinte: ele falou, horas que está um fio de eletricidade, que na ele existe corrente elétrica, ou você sabe, ou você sabe, se você encosta nele, você apanha choque. E ele faz uma analogia com Deus. Ele falou, Deus é a mesma coisa. Tudo nós não está a ser julgado independentemente do conhecimento que não tem. Mas Deus te suplica a cada um de nós que nos volta a caminho, que nos busca a ser face, nos busca a ser presença, nos faz a ser vontade. Por quê? Porque dia de juízo, o juízo de Deus é justo. Deus te leva em consideração a oportunidade que nós não tivemos. Deus te leva em consideração a oportunidade de salvação que nós não tivemos.
a mensagem que não teve oportunidade de ouvir. Deus se leva em consideração todas as coisas, todas as oportunidades que é dando para nos alcançar a salvação. E também te leva em consideração todas as rejeições que nos faz. E todas as aceitações. E todos os acertos que nos faz com Deus. Tudo isso está narrado e Deus te leva em consideração. Então, meus queridos, meus amigos, quando pensa, mas Deus te demora, ou te tarda, ou Deus te negligencia, ou simplesmente te ignora nos atos. Deus que te ignora, nada disso. Agora, qual que é a norma de julgamento? Na tribunais terrestres existe código penal, existe códigos ou leis que te regulamentam todas as coisas. Na tribunal não te encontra leis para cada tipo de crime ou pena para cada tipo de crime. Também para Deus existe uma norma de julgamento. Qual que é a norma de julgamento de Deus? Jesus Cristo está falando, na São João capítulo 12, no verso 48. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Interessante. As palavras do Evangelho é a norma de julgamento. Ele fala, quem que rejeitam, que recebem as palavras, já tem quem que te julga. Que te julga é a própria palavra, é o próprio Evangelho. Ainda Tiago, capítulo 2, no verso 12, nos lê o seguinte. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. A lei da liberdade, a lei dos 10 mandamentos, meus queridos, não está a ser julgado pela lei de Deus. Existe uma lei que Deus estabelece que deve ser cumprido, que deve ser respeitado. Então, não deve respeitar, não deve vive de acordo com a lei que Deus tem estabelecido. Porque não está a ser julgado essencialmente para as leis que Deus estabelece. E a lei de 10 mandamentos que hoje está sendo jogado por terra e pisado aos pés pelos homens. Os homens têm rejeitado tanto a palavra de Deus, que têm pisado a própria lei de Deus, têm jogado fora, têm desvalorizado. Meus queridos, a Bíblia está dando essa informação, que nós não está a ser julgado pela lei da liberdade. A lei de Deus. Falamos que no julgamento existe pelo menos 3 elementos. O juiz, e não é mais juiz, ele é Deus. Réu é o homem. Agora, quem será o advogado dos homens? No livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, no verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo, o homem. A informação boa é que Jesus Cristo, ele é o advogado dos homens. Uau! Paulo está falando que é Jesus Cristo homem. Porque Jesus Cristo vem nesse mundo e sofre tudo o vitupério do mundo. Foi tentado em tudo, mas sem pecado. Então Jesus Cristo conche nessa pele o sofrimento humano. E conche a capacidade da resistência humana. Também vive a crueldade humana. Jesus Cristo é o advogado que pode advogar-nos perante Deus. E acima de tudo, a Bíblia está falando que com seu sangue ele fazia a expiação dos nossos pecados.
então não tem um advogado que não pode falhar. Apóstolo João está falando o seguinte: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Nunca tem nada teme. Nunca tem nada teme porque Jesus Cristo pode advogar para nós prontamente. Que existe males, que existe pecado que não tem cometido na nossa vida, que se não chega a Cristo, Cristo que pode defender. Porque esse sangue tem muito mais peso do que pecado que nós não podemos cometer diante de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, na Hebreus, está falando, capítulo 4, verso 16, está falando o seguinte: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. É o que a Bíblia está ensinando sobre o julgamento, sobre o juízo de Deus. Que não esqueça que todos nós, não comparece diante do tribunal de Deus para nos dar conta de tudo o que não tiver feito. Tanto rico, pobre, cristão, não cristão, tudo comparece diante de Deus para dar conta de coisas que tiver feito nessa vida. Então, por isso, meus queridos, eu estou fazendo um apelo especial nessa manhã. Que cada um de nós não abre nosso coração, não aceita Jesus Cristo, não aceita o Evangelho, não aceita a palavra de Deus, não aceita a lei de Deus, não aceita e submete a Deus e a fazer sua vontade, para que nosso nome pode ficar escrito no livro de vida do Cordeiro. Para que nosso nome esteja escrito no livro de vida do Cordeiro. Porque quem é que esse nome que está escrito no livro de vida do Cordeiro, infelizmente, queridos, está a ser condenado. E quem não deseja ser condenado por Deus, ou condenado diante de Deus, que nos atos fala bem de nós no julgamento de Deus. Que Deus pode estar com o nosso coração. Que Deus pode estar na nossa vida. Que nossa vida esteja entregue na mão do Senhor Jesus Cristo. Que naquele dia de juízo, que está muito longe, nós não podemos ser achado limpo, coberto para sangue do Senhor Jesus Cristo. Que Deus pode abençoar. Que Deus abençoe essa palavra. Que Deus faça que essa palavra pode tocar no íntimo do nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, meus queridos, muito obrigado por ter assistido a essa conversa bíblica nesse momento. Nos deseja dar continuidade ao estudo de palavra, por isso nos convida que quem aqui deseja estudar um pouco mais a Bíblia, não tem vários estudos bíblicos que não pode fazer. Ouvindo a voz de Deus, a fé de Jesus, a Bíblia fácil, profecias de Daniel e Apocalipse, entre outros, não tem vários estudos bíblicos a oferecer. Então, por isso, não te pede quem que deseja, por escreve para e-mail na Luz de Bíblia 1 gmail, ou seja, @gmail.com, ou chama para telefone, conforme está aparece ali embaixo, e telefone da associação, telefone pessoal, por chama e marca ou pede um estudo bíblico com nossos pastores e pessoas que estão disponíveis para oferecer um estudo para quem é que deseja conhecer um pouco mais dentro da palavra do Senhor. Que Deus pode abençoar-nos, que Deus dá-nos uma boa semana. Até breve. Que Deus esteja conosco. Agora, nós vamos fazer uma curta oração. Oremos. Maravilhoso Deus eterno, que o Espírito do Senhor esteja sobre nós, que ajudando a conduzir nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Pai eterno, a Bíblia está ensinando de que todos nós nos comparecemos diante do tribunal de Cristo. O Senhor nos pede que
de acordo com a vontade de Deus, assim não procede, para que na juízo o Senhor não pode sair limpo, estando lavado pelo sangue de Cordeiro. E seja com nós, e dando um dia feliz na paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.